Bom dia. Sempre essa pergunta, né? Conforme foi dito há um tempo atrás no grupo familiar, de que se o Brasil começa antes do feriado do Carnaval ou depois. Eu acho que é depois do Carnaval. Mas eu tenho assim observado que este ano foi bem diferente, né? A impressão que eu tive é que as pessoas estavam com fome e sede dessas festas. Porque acho que eu nunca vi um período após a terça-feira do feriado, o carnaval se estender em várias cidades, né? Cidades pequenas, mas que tinham um grande grupo, né? Muitas pessoas nesse local. E não muito longe disso, aqui, né? No município mais perto nosso, né, que é Niterói, ontem, em uma das praças, em Icaraí, a rua estava lotada, né? Muita gente, que eu estava indo nesse sentido, eu precisei retornar, e o ambiente sim estava muito tenso. E eu estava até comentando com uma irmã agora há pouco, falando sobre isso, que o meu olhar, né, para quando eu me deparo diante de um quadro desse, eu lembro daquela passagem, né, que é como ovelhas indo para o matadouro, sabe? Então é um olhar de compaixão, de misericórdia. Você vê aquelas famílias enfeitando as suas crianças, né? Ainda que vão em família, mas a gente sabe para quem é esse culto feito ao ar livre, né? Não é para o nosso Deus. Então, querido, pensando nessas coisas, é que eu tenho insistido em trazer essa mensagem de que existe uma grande responsabilidade nossa, né? Não de decidir pelas vidas, mas de ser esse discípulo, como Jesus falou aqui. Nós vamos estar lendo hoje o livro de Atos, capítulo 3, ser esse discípulo que fale do amor de Deus, testemunhe do amor de Deus, esse discípulo que intercede, esse discípulo que tem estratégias, que olha para as outras pessoas, né? Não com nojo, não com arrogância, mas com misericórdia. Aquela mesma misericórdia que um dia Deus teve conosco. Eu também tive o privilégio essa semana de estar conversando com um casal, né, de amigos, e eles estavam falando que neste período Deus o levou para evangelizar, e fizeram contato, um total de 250 famílias. Dessas 250, 100 eram desviadas, né? E que se reconciliaram com o Senhor, e outros foram ali pregar o amor de Deus, receberam uma oração, assim por diante. Então, nós temos que entender que, independente de qual seja o local, a oportunidade, o momento, é tempo, querido, de nós falarmos desse amor, né? Mas não desse amor de uma maneira cansativa, né? De uma maneira que você venha desagradar aquela pessoa, mas Deus há de dar a sabedoria, a estratégia, porque por onde Jesus chegava, até onde, diante daquelas pessoas que o odiavam, né? Mesmo assim, eles conseguiam sentir amor pela maneira com que ele conduzia a mensagem do rei, né? Então, pensando nisso, no mês de março, eu quero que você anote essas datas, por favor, tá? 7, bota aí na sua agenda, escreve aí na sua mão. 14, 21 e 28. Então, 7, 14, 21 e 28 cai numa terça-feira, tá? Então, às terça-feira, às 19h30,
eu quero convidar para que você esteja aqui conosco durante esse mês, para nós termos aí o nosso culto de oração durante esse período de março, tá bom? Então, eu conto com a sua presença. O culto de oração, para mim, é um dos cultos principais que existe na igreja. Eu acho que, para mim, todos os cultos na igreja só deveria ter oração, né? E já seria o suficiente se você conseguisse sair desse ambiente, entrar na presença de Deus. Não ia precisar o pastor falar nada, né? Porque o Senhor fala aos nossos corações. Mas sabemos que existe uma liturgia, a doutrina da igreja, os costumes locais, então a gente não cria conflito com relação a isso, tá? Então, mas eu quero lembrar que 7, 14, 21 e 28 de março, eu tenho dúvida no horário, tá? Entre 19 e 19h30. Eu penso em 19 horas para que você possa retornar mais cedo para casa, mas penso em 19h30 para aqueles que estão chegando do assim trabalho, né? Então, eu fico numa dúvida aí sempre muito grande, né? O que vocês acham? 19 ou 19h30? Me ajuda aí, fala aí, pode falar, irmãos. Não é pecado você falar na igreja, não? 19h30? Fica melhor? Você acha? Você vindo ou não? Porque às vezes a pessoa fala 19h30, mas não vem, tá? 19, você vindo ou não? 19h30 é um horário melhor? Pode ser assim? Vamos fechar desse jeito, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter 30 minutos, né? Então, você vai chegar aqui, não vai sair muito tarde, mas culto de oração, é culto de oração. Nós não vamos fazer 20 minutos de louvor e 10 de oração, então não é culto de oração. Mas no momento que estivermos orando, aí eu falo aí para os pessoal do vocal, os pessoal do instrumento, podemos estar louvando, né? Não é momento de pregar, ler texto, nada. É momento de orar. Amém? Vamos dar calo aí nesse joelho. Tirar, desculpa o termo, tirar o calo, não vou falar não. Vamos tirar só o calo do joelho, tá bom, né? Vamos colocar esse calo aí no joelho no sentido de dobrar, no sentido de se expor, né? Diante de Deus, abrindo o nosso coração. E eu quero que você anote essa data, terça-feira, tá? Que não é o costume, mas enquanto alguns vão estar no curso, trabalhando no projeto, eu sei de tudo isso, tá? Mas vai ter outro dia, você pode fazer a sua escala ou não, né? Ou aonde você estiver, você vai poder também estar orando, tá? Eu não tirei também os cultos de segunda-feira, nem de quarta, porque eu entendo que ainda é muito necessário, né? E às vezes eu fico muito tentado a parar com um dos cultos, né? Porém, tenho alguns projetos para esse ano, e tenho um culto presencial, então nós vamos estar usando a terça-feira para ver, né, deste mês de março, e talvez nós teremos um culto presencial e um culto online, tá ok? Então, eu estou estudando essa coisa, orando, com relação também à ceia, né? Geralmente a ceia é no primeiro domingo do mês, manhã e noite, tá? Há uma possibilidade de eu passar a segunda ceia para o segundo domingo do mês. Isso aí eu vou estar ouvindo de vocês, né? Para ver o que vai ficar assim melhor, que é uma doutrina da igreja, né? Então, a forma com que vai ser feito é aquilo que vai ser melhor para a igreja, tá bom? Mas dá para você perceber uma coisa, né? Sempre por mesmo caminho que eu vou fazer qualquer caminhada, eu nunca volto. Eu sempre, quando passo por uma determinada rua, eu sempre encontro uma outra rua e falo assim, aonde vai dar essa rua aqui? Às vezes eu me dou mal, não dá em lugar nenhum, dá em uma comunidade, eu tenho que voltar. É superstição? Não. É que o pastor não gosta de rotina. Quem aqui como eu não gosta de rotina? Então, os outros gostam, né? Não gostam de rotina. Eu acredito que o culto a Deus
né? É um culto sempre vivo e é onde Deus pode assim agir. Nós sabemos, querido, que o verão, no período de verão, os rios transbordam, e sabemos o motivo, devido às chuvas, né? Muitas chuvas. Mas isso não acontece o ano todo. Existem também os períodos de seca. E é importante nós observarmos isso, que esse ciclo, ele se repete também na nossa vida, né? E aí, quer observar isso? Quem tem fotos online, pega uma foto. Eu estava vendo uma foto de 2009. Eu falei assim, quem é esse gordinho? Era eu, entendeu? Uma cara larga, sem barba. Falei, esse cara já não existe mais. E a gente vai mudando, né? Tem uma fase que eu tinha um cabelo aqui, depois só do lado, depois passou a não ter mais. Nós vamos mudando, né? Pela idade, pelo tempo, pelo período que você vive, pela situação de filhos ou não, pela questão de saúde, problemas familiares. Então, esses ciclos também, eles se repetem nas nossas vidas, não somente física, mas nas nossas vidas espirituais. Nas nossas vidas físicas, é muito importante você observar isso. No período que você tem filhos, né, pequeno até começar a ficar adulto, é um período que a gente abre mão de muitas coisas, de um cuidado médico, de um tratamento, de comer melhor, porque tudo vai ser canalizado para aquilo ali. Então nós podemos ver que também não é diferente na nossa vida espiritual. Esse ciclo se repete, né? Há momentos que você tem uma fé para orar, tem uma segurança das coisas, você tem testemunhos maravilhosos, você às vezes pensa e Deus vai estar ouvindo, né? Deus já ouve a sua oração, às vezes que você clama e clama, e você vai fazer como Davi, até quando, Senhor? Você já passou por situações assim na sua vida espiritual também, né? Então veja que esses ciclos, eles fazem parte da nossa vida. E aí quando você vai olhar no livro de Isaías, que não é a base do nosso texto, é só um comentário, nós vamos observar Isaías 43, versículo 1 ao versículo 3, né? Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Deus chamando para ele a sua responsabilidade da vida de cada um. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar e atravessar o fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por vocês, a Etiópia e Sebá, em troca de vocês. Então nós podemos ver nesse pequeno detalhe, que trazendo um resumo de tudo isso do nosso comentário, independente de todo esse ciclo, seja na água, no fogo, nos rios, né? O mais importante é você ter isso na sua mente. O Senhor sempre estará conosco. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse exato momento, nós te pedimos que a tua graça, que a tua presença esteja conosco, na exposição de parte desse texto de Atos capítulo 3, se possível, estaremos abordando até o versículo 6 ou 10, mas fala conosco de uma maneira simples, clara, mas que acima de tudo, possa ter prática naquilo que vamos fazer. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Lucas vai descrever a vinda do Espírito Santo
como um poder para testemunhar. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 9, que vai dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, a percepção de Lucas, né, ele vai começar a relatar outras coisas, mas a percepção dele é de um discípulo que não andou com Jesus, e ele resume muitas coisas que no livro de Marcos ele vai entrar em detalhes que tem tudo a ver com o livro de Atos capítulo 3, tá? Marcos, que andou com Jesus, né, vai transmitir muito mais riquezas, e aí por isso que é importante, às vezes, vários capítulos de vários livros, você estar comparando, para que você possa entender o significado. Olha o que diz em Marcos capítulo 16, o mesmo texto, né, a mesma palavra dita por Jesus, porém, ele vai enriquecer, pegando outros detalhes, que não era o foco de Lucas. Esses sinais o acompanharão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, eu ainda vou falar disso, tá? Que existe, quando o batismo, o dia de Pentecoste, ali houve especificamente o batismo, né, do Espírito Santo, mas aquele falar em língua não se refere ao que Paulo comenta em outros capítulos, tá? Então tem uma diferença aí para a gente entender isso mais lá para frente. Pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. É bom lembrar aqui, né? Deus não está mandando ninguém pegar em serpente, Deus não está mandando ninguém tomar veneno, tá? É um sentido figurado, uma simbologia para dizer, ainda de todo este mal deste mundo, né, que existe o poder de Deus é maior. Não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados, tá? É uma outra passagem mais para frente, né, ou se der até nesse capítulo eu vou estar lendo, né? Será que todos, quando nós impomos as mãos, são curados? Mas aqui está dizendo, né, e ficarão curados, né? Como resolver isso? Olha, isso é problema dentro da igreja até os dias de hoje. Você sabia disso? Deus cura ou não cura? Estou decepcionado com Deus, porque eu abandonei os remédios, né, e Deus não me curou, né? E aí eu sempre faço a pergunta, mas Deus mandou você largar o remédio? E a pessoa não tem como responder isso, né? Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, veja, a mesma situação, né? O mesmo testemunho de Lucas e Marcos, né? Assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Aqui é bom você entender isso, né? Porque há momentos da nossa vida que nós já estamos tão habituados a fazer as coisas, que achamos que não é Deus, somos nós. Dentro daquilo que hoje eu exerço, né? Então vou falar daquilo que é a realidade do grupo ao qual eu convivo, né? É muito comum, às vezes, o pastor não querer sair da igreja, porque diz, se eu não estiver lá, a igreja não vai ser abençoada, né? Vai esquecendo de que quem é que está cooperando, e o Senhor cooperava com eles, né? Estava ali juntinho. É muito comum, e eu ouvi isso de uma vez, né, de uma pessoa, dizendo assim, pastor, você não tem medo de colocar as pessoas para pregarem? Eu falei, mas qual esse medo? E se a pessoa
pregar e as pessoas gostarem mais da pregação do outro do que a sua. Eu falei, que bom, qual é o problema disso? Qual é o problema? Um vai completando, né, a fala do outro. E que bom que a igreja goste, porque isso só vai enriquecendo, né, a igreja como um todo, porque a maneira de falar, a exposição é diferente. A exposição que Lucas vai fazer do mesmo texto que ele ouviu é diferente daquilo que Marcos visualizou e viu e registrou como mais importante. Então, é importante você saber que o Senhor continua cooperando com você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele continua. Ele não parou. Só que é importante você entender que este ciclo, né, bíblico também se repetiu. Quando você vê os milagres que Deus usou Moisés para estar assim atuando, foi um milagre específico. Depois disso você não vai ver Moisés jogando um cajado, fazendo virar serpente. Você não vai ver Moisés várias vezes abrindo o mar vermelho. Não vai, irmãos, né? E outros milagres. Quando você aí passa um tempo que esses milagres extraordinários, né, cessa. E aí entre o período de Moisés, Elias e Eliseu, acontecem outros milagres maravilhosos. Que milagres foram esses? Aonde estava estabelecendo ali para aquele povo que só existia um Deus, que eles só deviam adorar um único Deus. O povo estava se corrompendo, e mais uma vez milagres maravilhosos na vida desses dois profetas para o povo. E no período desses dois profetas até Jesus, outros milagres aconteceram, mas não com a proporção como essas pessoas. E aí, novamente, a partir de Jesus, estabelecendo o reino, milagres diferentes aconteceram, que era fora do habitual, e aí completa através dos próprios apóstolos. E hoje nós podemos assim observar, querido, que esses ciclos eles se repetem, né? Existem alguns países onde entidades de maneira sobrenatural exerce naquele país, que são missionários que vão para este lugar, e pessoas cadeirantes, cegos, pessoas surdas, milagres sobrenaturais acontecem naquele momento ali. Então nós podemos ver que esses ciclos, eles se repetem, né? E aí precisamos entender que existe um propósito aqui na terra. Versículo 1 do livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ver agora a prática, né? E essa prática, ela é muito importante, porque se nós ficarmos aqui só como igreja, falando que temos que ir, não vamos, se ficamos falando que temos que dar ajuda à sociedade, à comunidade, nós não abrimos um projeto social, chega uma hora que você perde credibilidade, e que o povo passa a não acreditar em você, e você perde o sentido do que é o cristianismo. A igreja tem esse propósito. Você está sendo aqui preparado para servir uma missão na igreja. Esta missão, Deus vai falar ao seu coração, mas também vai estar confirmando o coração do pastor, né? No ano passado, eu ouvi algumas pessoas dizendo: pastor, nós começamos a igreja agora, vamos abrir, vamos fazer isso, tal. Eu falei, gostei da ideia, mas Deus falou com você? A pessoa não tem resposta. Então, se Deus não falar, querido, nós não podemos avançar. Amém? Não podemos. Precisamos esperar o tempo de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a ter a prática deste cristianismo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde.
Possivelmente, querido, esses três, pode colocar o versículo 2? Pode colocar. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Só até aqui por enquanto. Tá? Possivelmente, querido, né, os 3 cultos de oração foram instituídos depois da destruição do primeiro templo, do templo de Salomão, né? Então, para substituir esse sacrifício, né, que existia a cada 3 horas, ele substitui isso para substituir o sacrifício para um costume equivalente durante o exílio da Babilônia, uma vez que esse povo agora estava escravizado e não podiam parar para fazer sacrifício ao seu Deus, eles instituíram uma outra maneira de você parar para adorar a Deus, agora sacrificando o seu próprio tempo, a sua própria vida, correndo risco. Foi isso que Daniel fez, tá? Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Manhã, às 9, ao meio-dia e às 15 horas. E provavelmente os cristãos também tinham essas 3 reuniões diárias, depois que saiu do exílio, né? Então nós podemos assim observar que essas pessoas eram o quê? Eram judeus, e mesmo depois que eles saíram do exílio e estavam em Jerusalém, eles continuaram com essa prática, e com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Mas, e qual é a mudança hoje? A mudança hoje não é que você precisa parar 9 horas para orar, nem ao meio-dia, nem ao pôr do sol deles, né, que era às 3 da tarde, era contado a partir das 15 horas. Alguns pensam até que é às 18 horas, né? Mas qual é a mudança que tem hoje? A mudança que hoje nós somos orientados para orar todo o tempo, todo momento, porque você hoje tem livre acesso à presença do Deus vivo. E é possível fazer isso? É possível. É possível, né? Eu estou dando meu exemplo de ontem. Eu tenho que chegar em casa para interceder pelas famílias que estão na rua, em pleno carnaval, pós-carnaval, né? Então, não preciso. Ali mesmo, eu pude fazer essa oração, plena rua, sem um gesto na minha boca, sem um olhar de reprovação, de crítica, dizer: Senhor, assim como um dia o Senhor teve misericórdia de mim e me salvou, livra e salva essas pessoas também. Aleluia. Orar todo o tempo é necessário, querido, é importante, mesmo sendo ritual ainda judaico, e que eles ainda estavam nesse processo de mudança. Nós precisamos observar uma parte aqui importante no versículo
precisamos pedir a Deus sabedoria para aproveitar todas as oportunidades. Então o texto vai dizer, estava sendo levado para a porta do templo. Que oportunidade é essa, né? Chamado Formosa, um aleijado de nascença. Veja, a Bíblia vai descrevendo, no versículo 2 de Atos 3, todos os detalhes, e por isso eu não posso deixar passar isso em branco, dizendo que é apenas uma leitura e mais nada, né? Que ali era colocado todos os dias, esse é um ponto importante, para pedir esmola ao entrarem no templo. O que era essa porta formosa? O nome diz de uma porta de uma grande beleza, de bronze, e que chamava muita atenção, né? Já desde aquela época. E é interessante a gente comparar isso, como que as portas, né, para algumas pessoas chamam a atenção. Há um tempo atrás, quando nós estávamos colocando as portas no primeiro templo, nós colocamos aquelas portas de madeira. Eu lembro de uma jovem que olhou para mim e disse assim: olha, eu não sou crente não, né? Mas essas portas são muito bonitas. E aí ali eu aproveitei a oportunidade para dizer que existia uma outra porta muito mais linda e que ela podia entrar, né? Jesus não fala que ele é a porta, né? Então veja como que um simples detalhe faz com que você te dá oportunidade para você falar do amor de Deus. Mas será que nós estamos sempre atentos? Não, não estamos. Pedro, com certeza, naquele dia ali, sendo às 3 horas da tarde, e aquele mendigo já estava ali, ele já tinha passado para aquele mendigo outras vezes. Então vamos observar, a porta formosa, assim era chamada por sua beleza, e era uma das portas principais e mais frequentada do templo. Então vamos ver o contraste aqui, né? Uma porta bela e forte, despertava a atenção das pessoas, por isso é um lugar de muito acesso, né? Onde as pessoas tinham outros lugares para eles entrarem no templo, mas optavam em entrar por ali, né? Porque aquela porta chamava a atenção, e ao mesmo tempo tinha ali na porta um mendigo que procurava sobreviver e que estava invisível aos olhos de todos. E este homem só passou a ser visível por causa da palavra de Deus, porque os discípulos já tinham frequentado aquele templo ali outras vezes. E aí eu paro para analisar e observar, será que não é assim os nossos dias de hoje? Tem uma jovem, ela deve ter 20 e poucos anos, porém as pessoas que vivem em rua, com o uso de droga, álcool, se acaba muito rápido, né? Então o semblante da pessoa parece ser bem mais velho. Mas eu desperdicei essa oportunidade, né? Eu estava vindo de uma caminhada, e ela falou assim, olhou para minha roupa, né? A roupa que eu uso aqui não é a roupa que eu uso para caminhada, tá bom, irmãos? Você vai ver, esse é o pastor, né? É a roupa para caminhar, né? E ainda boto um negocinho na cabeça, e ainda faço um rabinho de cavalo, só para você ter. Aí a pessoa fala, mas esse rabinho fica tão feio. Eu falo, não, deixa ele. O meu sonho era ter um cabelo comprido, e meu pai nunca pôde, então, nunca deixou, então a minha chance agora, aí eu vou com aquele rabinho, é o pastor. Não fique escandalizado não, irmão, eu estou com o Senhor ainda, cheio da graça de Deus. E aí essa jovem olhou para mim, e disse assim, de rua, pô cara, gostei da sua meia, aquelas meias sempre bem cheguei, aquelas camisas bem vivas para ninguém te atropelar, gostei do seu estilo, hein? Eu achei aquilo legal, e ali era a chance para eu falar do amor de Deus, mas eu gostei tanto daquele elogio,
aqui e acabei esquecendo. Olha que bobo, né? Muito bobo, né? Era a chance de falar, olha, diante de tudo isso que você achou legal, existe uma outra beleza, que você pode ter um encontro nessa manhã, que pode mudar a sua vida, sair, fazer com que você saia da rua, e eu não fiz. Então, observe isso, nem todos os momentos, querido, a gente aproveita as oportunidades. As oportunidades, mas eu vou resgatar, vai chegar o momento que eu vou procurar essa pessoa de novo. Mas, quantas oportunidades nós desperdiçamos, porque estamos preocupados, estamos cansados, estamos com hora, né? Estamos com tantas coisas, e nós olhamos aquilo que é macro, que é bonito, como essa porta formosa, mas aquela pessoa que está ali, é como se fosse uma pessoa invisível. Nós a ignoramos. Aquele lugar não tinha sido escolhido por acaso. Devido ao grande fluxo de pessoas, o mendigo, que conseguia entender aquela situação, que ali poderia ter algum recurso, e não chegou ali por acaso, né? Neste caso aqui, possivelmente não foram amigos, mas a sua família, porque ele vivia mais de 30 anos nesse tipo de vida. E por que a família? Eu chego a essa conclusão. Observa isso. E aí eu tiro como prática da minha vida, para que você possa valorizar a sua família. Quando você está em estado de doença, a igreja pode socorrer, ela faz bem esse papel. O pastor pode te visitar online, presencialmente, mas se isso perdurar por muitos anos, aqueles que não são seu parente não vão conseguir acompanhar. Somente quem é da família, os filhos. E aí você pensa nisso, como que você tem que cuidar dos seus filhos, né? E mesmo assim, no meio dos filhos, há aqueles que não vão querer ajudar e que vão jogar o peso para cima de outros. Então veja como é que é complexo, né? Então, durante muitos anos, essa pessoa era levada pela sua família para esse lugar, porque também tinha um ganho, óbvio. Devido à escassez, à dificuldade financeira daquele local, era possível que aquele mendigo tirava mais do que um trabalhador da época. Eu não sei, as pessoas, né, as mais novas não devem ter conhecido, mas sempre ficou isso registrado na minha mente, e depois de anos, depois de mais de 20 anos, eu vi saber que era verdade. Na minha adolescência, eu vinha muito para o Alcântara, Trindade e Alcântara, fazia tudo a pé, né? Não tinha dinheiro de passagem, não tinha bicicleta, tudo a pé. Algumas vezes eu era assaltado pelos mendigos, tinha muito mendigo na rua, né? Roubava minha caixa de picolé, roubava meu picolé, me batia e ainda chegava em casa chorando. E minha mãe falava, por que você está chorando? Para de chorar. Era assim mesmo, né? Mas tinha um mendigo que vivia ali debaixo do viaduto. Ele tinha uma cadeira de roda, todo tortinho, me dá uma esmola aí, me dá uma esmola aí, me dá uma... Alguém conheceu esse mendigo? Tem aqui, né? Ele não está vivo mais, né? Acho que não. As pessoas falavam que ele tinha muitas casas em um dos bairros aqui, e que ele tinha dinheiro. Você acredita que eu fiquei com muita raiva daquele mendigo, porque durante muitos anos ajudei aquele mendigo. Falei, mendigo, me enrolou. E aí, depois de 20 e poucos anos, eu conversando, eu lembrei disso, perguntei a uma pessoa que morava nesse bairro, falei, ei, Emilson, eu conheço essa pessoa mesmo, tinha várias casinhas lá e alugava, ele tinha mais dinheiro talvez do que eu e você, irmãos. Então, tirar a esmola também dá dinheiro, né? Então, preste atenção, o mendigo pega essa situação, ele vai para um lugar onde tem muito fluxo, porque no deserto ele não vai ganhar nada. Então, se ele está ali, porque alguma coisa está pingando para ele.
Olha que agora a importância que Deus vai usar, né, um fato local para começar a anunciar o seu evangelho. Deus vai inspirar os seus discípulos a aproveitar um local popular, com uma pessoa extremamente conhecida por sua incapacidade de andar, para realizar um milagre e ali chamar a atenção do povo. Enquanto a gente pode olhar de uma maneira negativa, para que fez essa porta, com tanta gente sofrendo, né? Por que essa pessoa, em vez de ficar ali, foi para um lugar melhor? A Bíblia diz que Deus não relata nada disso, mas Ele está vendo que Ele tem que salvar vidas, Ele não perde tempo com essas coisinhas irrelevantes. Quantos ficam criticando, comentando a vida dos outros, julgando, criando teoria, mas não produz nada. Nós, irmãos, somos chamados para produzir bons frutos para o Senhor. Você pode dar glórias a Deus? Somos chamados. E não é fazendo muita coisa, não. Pouca coisa é o suficiente. Nós temos aqui na frente uma escola, e isso tem sido um dos propósitos também que Deus tem botado no meu coração, não é? Quantos pais chegam cedo, né? E às vezes tinha uma mãe que antes de ter aquele muro, eu não sei se ela está aqui hoje, né, que eu fiz um convite, ou se ela já veio aqui à igreja. E aí ela sempre sentava na partezinha mais alta ali de fora, e ela falou assim: pastor, você vai tirar o nosso banquinho aqui, que a gente fica esperando a escola abrir? Eu falei: vou. Que eu tinha que fechar, né? E aí eu fui conversando com ela, eu aproveitei aquela oportunidade para falar do evangelho. E ela disse: pastor, não sou cristã, eu sou desviada, mas o meu filho sempre fica pedindo para vir aqui à igreja. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Imagina, querido, se nós pudéssemos estar já com esse templo aberto cedo, com pessoas aqui orando, com pessoas disponíveis para receber esses pais, até para sentar ali fora, um cafezinho, uma coisa tão simples. Quantas vidas nós vamos poder ainda salvar esse ano? Muita coisa, querido. Não é fazendo muito, é com pouco, mas com coração íntegro. Versículo 3 ao versículo 4. Vamos ver esse milagre sendo realizado. Então nós já vimos aqui 2 pontos importantes: a estratégia daquele mendigo, da sua família, naquele local, e Deus vai usar aquela mesma situação. Deus não vai dizer para os seus discípulos: não vai para aquele lugar não é? Ali só tem gente pobre, ali só tem gente enferma, não se mistura, não. Essa é a oportunidade. E às vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que agora estamos tão puro, tão santo, né, que se alguém ouvir um palavrão, vai sujar o seu coração. Eu questiono isso, você sabia disso? Não estou te incentivando você a xingar, de maneira nenhuma. Mas será que você é tão puro assim? E será que você é tão fraco na sua fé, que se alguém xinga, vai contaminar o seu coração? Eu vou abordar um outro ponto. Veja como é que está a sua fé. A sua fé está tão frágil, que um simples palavrão é o suficiente para te contaminar? Que isso? Essas palavras ruins, querido, que eu ouço, elas batem no meu coração e voltam. Não ficam aqui. Versículo 3:
vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olha para nós. Deus, querido, também está dizendo para o seu povo: olha para mim. Tira esse olhar desse mundo, o sistema desse mundo. Certa vez um juiz disse isso: não tem como acabar com a corrupção, porque é uma questão do coração, não é uma questão do sistema, mas tem como diminuir. Então, nós entendemos que não tem como, querido, você querer achar que o sistema desse mundo vai se converter. Não vai, porque o próprio Senhor já disse: o mundo é de quê? Jaz do maligno. E foi entregue por quem? Por Deus? Não, foi entregue por aquele casal que autorizou que o pecado entrasse. E aí tem toda uma história desse resgate, mas por enquanto, até a volta do Senhor Jesus, o sistema desse mundo ainda continuará sendo corrompido. Não tem como você mudar o sistema, mas há uma chance de mudar vários corações que estão corrompidos, se alguém tiver a ousadia de falar do amor de Cristo, de dizer: olha para mim, olha o que eu tenho. Você tem coragem de dizer isso para uma pessoa? Olha o que eu tenho. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus tem limpado a minha mente. Entra a mesma sujeira que entra aí, mas eu tenho um antivírus chamado Jesus, que diz assim: limpa essa mente imunda, essas sujeiras, e Ele vai limpando. Você quer experimentar isso? Deus está dizendo nos dias atuais: olha para Ele. Quando você olha para o Senhor, querido, as vidas que estão em pecado se arrependem, as vidas que estão sem esperança nenhuma começam a ter esperança novamente. Se você ficar olhando como é que vai ser a minha vida profissional, como é que vai ser o ano para eu pagar tudo isso, você vai entrar em colapso, você vai ficar louco. Viva um dia de cada vez. Mais um dia, Senhor. Eu não sei como, mas o Senhor vai enviar o maná para sustentar a minha vida e a minha família. Aleluia! Assim tem sido até os dias de hoje, querido, e não será diferente, porque Deus é bom. Quantas oportunidades deixamos passar, achando que as trevas é mais forte do que a luz. Não é. Essa parte, quando nós vamos agora para o Atos capítulo 5, quando Pedro e João passou para esse lugar, não foi a primeira vez que ele já tinha passado e visto aquela pessoa, apesar de estar registrado como se tivesse sido algo único. Isso aqui nós podemos ver também algo que é extremamente importante, que a atitude de Pedro é totalmente diferente daquele Pedro antes do dia de Pentecoste. E este é o ponto que eu quero frisar no livro de Atos. A diferença de uma pessoa, né? Porque quando a gente fala assim, cheio do Espírito Santo, é muito vago. O que é cheio? É cheio, mas o que é cheio? Transborda, o que transborda? Então, quando você começa a mostrar a obra daquilo que é uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, é mais fácil para você analisar o que falta ainda em mim, para que novamente eu venha a ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Nós aqui na igreja temos um lago, e é interessante, no período de verão, qual o nome que dá mesmo? É a evaporação, né? A evaporação é mais rápida, e o corredor onde tem um lago, se você pudesse medir, né,
aferir, você ia ver que a umidade do corredor é mais fresco o ambiente do que fora dele, porque a água está evaporando, né? Como você sabe, aquilo que você aprendeu na escola, gasoso, líquido e sólido, né? É isso aí, né? Essa parte aí da física, e a gente entendia como ciência também, né? Continua até os dias de hoje. No período de inverno, a água demora mais a baixar, mas no período de verão, abaixa com mais frequência. Não é porque o peixe está bebendo água, não. É porque evapora. Será que a nossa vida também com Deus não é assim, irmãos? Às vezes, mesmo no período frio da nossa vida espiritual, a gente perde um pouco, menos. Às vezes, talvez no período de calor mais intenso, aonde você diz assim, cara, não é possível, não tem como ficar pior do que isso, e fica. Olha que situação. E aí você fica sem base nenhuma espiritual, sem vontade de buscar, sem vontade de ouvir uma mensagem, sem vontade de ler a palavra. Sim, isso acontece. Mas também, querido, nós temos o Espírito Santo que pode nos visitar com uma única palavra: Senhor, me ajuda. No período de uma extrema agonia da minha vida, de muita angústia e ansiedade, foi a única palavra que eu consegui liberar: Jesus, me ajuda. Eu não fiz nada para receber aquela ajuda. Eu não fiz semana de jejuns. Aquele momento eu não tinha condição de ler nada, de ouvir nada, mas ali o Espírito Santo estava comigo. E foi aquela simples oração, querido, que me salvou. O esvaziar pode ser por várias coisas da vida. Uma decepção com o filho, uma decepção com a sua mãe, com o seu pai, com alguém que você ajudou e vai te colocar na justiça. Por uma pessoa que é ingrata, por uma palavra que não foi bem colocada e a pessoa foi infeliz em falar para você. Várias coisas, né? Uma doença, uma morte, alguém, os filhos que vão, várias coisas podem ir enfraquecendo. É verdade. Não estou pedindo que existem super pessoas espirituais, porque mesmo essas pessoas estando cheias do Espírito Santo, tem uma hora, que é a segunda parte do livro de Atos, que Paulo vai dizer, olha, manda Marcos vir estar comigo. O cara que ele tinha mandado embora, brigou com Barnabé, eu estou me sentindo só. E aí você vai lendo os relatos de Paulo, fala, esse cara é imbatível, né? Me fugiu aqui alguns textos agora, né? Mas ele vai trazendo palavras, né? E vai relatando a vida dele, os momentos, e ele vai dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Da onde esse cara tirou força? Né? E aí você vai lendo no finalzinho do relato do livro de Atos, você vai vendo, já viu uma pessoa já frágil, cansada, e pedindo ajuda. Isso é possível. O que não é admissível, querido, é você achar que não tem solução. Tem solução, independente daquilo que você fez ou deixou de fazer. Se você clamar por esse nome, Jesus, olhar para ele, aleluia, ele vai ouvir o seu clamor. Quando o médico não puder resolver mais nada, quando a empresa que te ajuda te demitir por alguma coisa, ou alguma coisa em âmbito familiar, clama por ele. Não olha para a circunstância, não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E eu tenho a certeza
que Ele vai ouvir a sua oração. Versículo 5, o homem olhou para ele com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Alguma coisa. E o que ele esperava? O que o mendigo que está pedindo espera? Dinheiro. Recurso. Ele não está ali à toa. Ele está ali com o propósito de receber alguma coisa. Versículo 6. A gente já pode começar a usar a nossa mente e imaginar a decepção daquela pessoa. Neste período agora, período de janeiro, eu fui em vários pastores nas casas locais, dos pastores, bispos, para entregar o convite. E eu e a minha esposa aproveitamos o período de férias para trabalhar um pouquinho mais. E aí nós só dizíamos assim, olha, nós estamos aí, queremos levar um convite. E aí antes de dar o convite, a gente perguntava assim para a pessoa, o que você pensa que é? É a Melissa que vai casar. Eu falava isso para a Melissa ria. É boda disso, boda daquilo outro, tal, né? Então, para algumas pessoas que estavam esperando isso, quando a gente falava que era uma ordenação, ficavam decepcionados, não por causa da ordenação, porque ele estava esperando que era uma dessas propostas, né? E há outros que ficaram maravilhados, né? Porque independente do que fosse, nós estávamos ali. Então esse é o ponto assim importante, querido. O importante não é aquilo que Jesus pode te dar, é saber que Ele está com você todo momento da sua vida. E aí eu vou rapidamente ver o que está lá em Atos, em Isaías. O que diz lá em Isaías? Vamos lá. Não temas, pois eu te resgatei e chamei pelo teu nome. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você atravessar o fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasa. Aleluia. Isso faz lembrar dos amigos de Daniel. Que coisa maravilhosa, querido. Então, essas decepções, elas acontecem. Elas acontecem por coisas que você... Qual é a palavra que dá para isso? Você projeta isso, você cria uma expectativa que não é real, né? Você acha que aquilo ali, que a pessoa vai falar isso, mas não vai, né? Você que já se decepcionou, se a pessoa estiver do seu lado, eu quero que você nem precisa falar, você já se decepcionou com um presente que alguém te deu? Você estava naquela expectativa, você cantou a pedra, você falou o número da sua sandália, o quanto você usa, mas no dia a pessoa não trouxe nada daquilo. E ainda fala aí, eu lembrei de você. Você também já ficou frustrado quando você comprou algo para uma pessoa com tanto carinho, pensando naquela pessoa, e você dá para aquela pessoa que você já conhece, e você vê que ela vai dizer muito obrigado, que é educada, mas você deu bola fora, não era aquilo que a pessoa queria? Também já. Meu pai era assim, né? Tudo você comprava para ele e trocava tudo. Aí a minha esposa falou, Milson, você é igual. Eu falei, é verdade. Então, para não decepcionar,
Eu sempre pergunto, esse presente é para mim? Aí a pessoa é. Né? Então, se não for, né, se eu já aí eu vou usando de uma estratégia. Se eu já tiver da mesma cor, eu posso trocar? Ah, pode, né? Se não for o meu tamanho, posso trocar? Ah, pode, né? E às vezes eu troco por outra coisa completamente diferente, porque não era aquilo que de fato eu assim queria. Mas eu sei que isso é uma falta de educação, mas Deus está tratando em mim ainda, né? É importante, a pessoa deu com tanto carinho, a gente assim usar, né? Versículo 6, disse Pedro, não tenho prata e nem ouro. Olha que decepção. Imagina, você numa situação daquela querendo alguma coisa, e alguém pede que você pare para olhar, e você não tem prata nem ouro, filho, esse ponto aqui já é meu. Vocês estão mais pobres do que eu, vai para outro lugar. Mas o que tem, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Sabe, queridos, a situação que nós vivemos nos faz acreditar isso. Eu estava conversando com um amigo, eu estava dizendo isso. Falei assim, às vezes numa situação, um chamado pastoral, parece que a escolha foi errada, porque em qualquer outra área que eu estivesse exercendo, eu ganharia muito mais do que eu ganho hoje trabalhando para a igreja, com certeza disso, não tem dúvida, teria férias, 13º, teria tudo, que como pastor, isso não é possível. Às vezes nós ficamos com esse sentimento, né? Esse sentimento que era de Pedro, que era de Paulo, né? E você vai ver nos relatos dele, Pedro agora já não tinha mais de que se sustentar, porque Deus o chamou para ser pescador de homens, já não era mais o pescador. E de que você acha que Pedro vivia? Pedro vivia das esmolas e das ofertas que era dado pelas pessoas voluntariamente. Paulo chega a dizer que em tudo ele aprendeu a viver contente. No momento de fartura e no momento de escassez. Há momentos que nós nos sentimos assim. Principalmente aqueles que trabalham na igreja e que foram chamados especificamente para trabalhar na igreja. É possível que não venhamos ter ouro e prata, um patrimônio como uma outra pessoa que estaria exercendo a mesma função antes de você ser chamado. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho algo que vale mais do que ouro, do que prata, que se chama Jesus Cristo. Ao invés de você ficar olhando para aquilo que outros têm, tendo inveja, achando que aquilo vai trazer felicidade, escuta o que o pastor está falando. Como pastor, eu conheço os dois lados, das pessoas ricas e das pessoas bem pobres. E eu já vi muitas situações de pessoas muito ricas que são extremamente pobres na sua alma, infelizes na sua vida. Mas já vi também muitas pessoas ricas sendo felizes quando colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu vou parar essa parte por aqui e vou continuar à noite. Vamos estar de pé? Pedro aqui não estava brincando com o sofrimento, mas dizendo que tinha algo melhor e queria resolver o problema definitivamente daquela pessoa.
Porque se o dinheiro resolvesse o seu problema, ele não precisaria estar ali todo dia, dependendo de alguém que o colocasse numa posição que ele não podia se movimentar. Pedro trouxe esperança para aquele homem. A palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. Ninguém havia falado assim com ele antes. Alguém queria dedicar para ele toda a sua atenção. Deus pode mudar, querido, irmãos e irmãs, a história da sua vida. Uma pessoa que vem de uma vida muito difícil, a primeira parte que Deus trabalha não é o bolso da pessoa, porque ele vai continuar miserável. Porque ele vem de uma vida de tão escassez, e depois que ele passa a ter tudo, ele fica tão preso ao dinheiro, porque não quer voltar àquela vida de escassez que ele tinha antes. Deus começa a trabalhar a mente. Uma vez a sua mente estando liberta desse espírito provocado pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, as bênçãos de Deus vão acontecer naturalmente. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Para quem você está olhando? Você está olhando para o seu estado com que você nasceu, aleijado de nascença? Você está aceitando uma sentença decretado pelo sistema desse mundo, e aí você não vai andar, você não vai produzir, você vai continuar sendo essa pessoa invisível. Deus está chamando você hoje, nesta manhã, para dizer: olha para mim. Para de focar os seus problemas. Se não resolveu até agora, olha para mim. Para de falar do emprego que você trabalha, que é ruim, que o que você ganha é pouco. Olha para mim. E começa a dizer: hoje eu quero te agradecer por essa situação, mas em breve Deus vai me colocar em situações bem melhores. Aleluia! Essa palavra está sendo liberada agora para você. Que Deus possa curar o seu coração, que você possa começar a olhar para os seus bens, para a sua família, para os seus negócios, dizendo: Deus está comigo em toda e qualquer situação. Mas talvez você não tenha essa porção, conforme Pedro e João estavam cheios. O que foi que esvaziou o seu coração? Porque se você não olhar isso, você não vai poder mudar a sua rota. O mendigo, ele só continuava olhando para baixo. Deus te chama para olhar para cima. O mendigo só via a sua debilidade das suas pernas e se conformava com aquilo. Quando você tem um encontro com Deus, Ele te chama para dizer: não se conforme, porque ao ouvir a minha palavra, eu posso mudar, não somente o seu presente, o seu futuro, a sua mente, a seu modo de agir, o seu modo de viver, porque eu sou o teu Deus. Aleluia! Você não precisa de dinheiro, você precisa mais do que dinheiro. Antes de ter dinheiro, de ter bens, você precisa aprender a andar dessa vida espiritual. Você precisa aprender a andar com as suas próprias pernas e não ficar culpando fulano e ciclano que não foi te visitar, alguém que não olhou, alguém que não orou por você. Se levanta,
desse marasmo, se levanta desse conformismo e começa a se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero olhar para Ti, aleluia, eu quero ouvir a Tua mensagem, eu quero que o Senhor liberte a minha alma, eu quero que o Senhor liberte a minha mente, eu quero que o Senhor liberte o meu coração, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero ser essa pessoa cheio da Tua presença. Comece a pedir isso a Deus. Eu quero essa autoridade. Se o Senhor concedeu a Pedro, se o Senhor concedeu a João, se o Senhor concedeu a esse mendigo, o Senhor há de conceder para cada um de nós. Aleluia! Oh Pai, que a Tua graça, que a Tua presença, que o Teu poder esteja conosco. Que o Senhor possa continuar atuando, que o Senhor possa continuar operando, se o Senhor possa continuar usando maravilhas sobre a tua vida, que Deus possa colocar essa palavra no seu coração e que você possa sair daqui: eu recebi a mensagem do Senhor para a minha vida. Aleluia! Apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que o Espírito abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Cante, igreja, no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia! Vamos do início, quero ouvir você adorando ao Senhor de todo o seu coração. Quero me apresentar, aleluia. Cante, igreja. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. O Senhor conhece
novo tempo, esse novo propósito que Tu tens para nós. Capacita-nos para que sejamos essas testemunhas vivas da Sua mensagem, do Seu Evangelho a todo tempo e em todo momento. Que sejamos avivados, Senhor, renovados. Ó Pai, aviva-nos, desperta a Tua igreja, para que sejamos, ó Deus, um canal, Senhor, desobstruído para a Tua glória. Mensageiros da Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus. Leva-nos aos nossos lares, guardados pela Tua mão. Em nome de Jesus, Te agradecemos por este tempo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você foi chamado pelo Senhor. Aplauda ao Rei dos Reis.